Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 22 a 24. O capítulo 21 mostrou que o rei Zedequias enviou alguns homens para pedir que Jeremias intercedesse por eles. Naquela ocasião, Jeremias falou ao contrário daquilo que esperavam. Ele mostrou e anunciou a profecia do Senhor de que o próprio Deus agiria contra Judá. O Senhor usaria o rei Nabucodonosor, os babilônicos, para trazer juízo e para cumprir a sua vontade contra Judá. Agora, no capítulo 22, o Senhor continua a sua palavra, falando contra a casa real de Judá. Inicialmente, ele confronta novamente Zedequias. O Senhor chama os reis a praticarem o direito e a justiça e livrarem o oprimido das mãos do opressor. Ele ordena: não oprimam, nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente neste lugar. Caso eles cumprissem essa palavra, então o Senhor os abençoaria. Porém, se eles não ouvissem essa palavra, o Senhor jurou por si mesmo que faria desse palácio uma ruína. Em seguida, o Senhor ordena para não chorarem por Josias, morto em batalha. E também fala sobre Joacás, o filho de Josias que reinou no seu lugar, e reinou pouco tempo, apenas 3 meses, e que ele foi levado ao exílio e que ele nunca mais voltará de lá. Essa era a palavra do Senhor. Assim como ele foi ao exílio, ele nunca mais voltaria. Após Joacás ser levado ao Egito, exilado, Jeoaquim, o seu irmão, começou a reinar. E o Senhor, novamente, continua essa profecia em Jeremias, denunciando Jeoaquim. Este rei foi um que colocou muitos impostos sobre o povo, a fim de pagar todo o valor que o rei do Egito, o rei Neco, pedia a Judá. E por isso o Senhor denuncia por sua injustiça, pelo fato de explorar o povo financeiramente. A partir do verso 24, a profecia se estende a Joaquim, o filho de Jeoaquim, chamado agora por Jeremias como Jeconias. Jeconias, ou Joaquim, o filho do rei Jeoaquim, será entregue nas mãos daqueles que procuram tirar a sua vida e nas mãos daqueles a quem ele teme. Após confrontar os reis, Jeremias estende sua palavra agora contra os pastores, contra aqueles que serviam no ofício religioso, sacerdotes e profetas da terra de Judá. O Senhor dispersará esses falsos pastores, os maus pastores, e ele recolherá o remanescente das suas ovelhas. Ele fará com que essas ovelhas sejam fecundas e se multipliquem, e porá sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo, nem ficarão assustadas. O Senhor cuidará delas, nenhuma delas faltará. O Senhor fará isso por meio do renovo que ele levantará. Aquele que reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Ele fará com que Judá habite seguro, Judá será salva e Israel habitará seguro. E novamente o Senhor volta a sua palavra contra os falsos profetas, aqueles que não falam da sua parte. Os profetas estão igualmente corrompidos. Eles são homens que cometem adultério, que andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Por isso o Senhor fará justiça contra esses falsos profetas. Ele ordena ao seu povo que não os ouça, que feche os ouvidos a eles. No capítulo 24, a atenção volta novamente para o povo de Judá. O Senhor dá uma visão a Jeremias de 2 cestos. Um cesto repleto de figos muito bons e outro repleto de figos muito ruins, tão ruins que não se podiam comer. A interpretação que o próprio Senhor dá acerca dessa visão é que ele estava separando o seu povo. Aquele cesto repleto de figos bons eram aqueles do seu povo que eram bons e que por isso foram levados à Babilônia a fim de eles serem preservados. Eles voltarão, o Senhor os edificará em Judá e lhes dará um coração para que conheçam o Senhor e o obedeçam. Agora, os figos rejeitados são como Zedequias e como também Joaquim e os demais reis que não temeram ao Senhor, seus oficiais, e também ao restante de Jerusalém, que ficou na terra ou que foi levado ao Egito. Esses serão motivo de espanto, de calamidade para todos os reinos da terra. O Senhor os rejeitará. Neste trecho do livro, Jeremias denuncia diretamente a corrupção e a infidelidade dos reis e dos profetas de Judá.
Aqueles que deveriam liderar esse povo, conduzi-los ao temor do Senhor e preservá-los para a glória do Senhor, se corromperam e com isso levaram a todo o povo a abandonar o Senhor e desprezá-lo. Após repreendê-lo, o Senhor faz uma promessa, a promessa de levantar um renovo, um rei justo que pastoreará o seu povo e trará esperança de restauração àqueles que temem ao Senhor, mesmo diante do exílio. Essa promessa encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Cristo é o renovo justo, é o pastor que é levantado para pastorear o rebanho do Senhor de forma santa, de forma fiel, e não de forma corrompida, manchada pelo pecado, como muitos profetas, sacerdotes e como o próprio rei agia nesse contexto. A obra de Cristo nos aperfeiçoa. É ela que age no coração dos crentes e os molda para que agora temam ao Senhor. Aquilo que nenhuma liderança humana pode fazer, Cristo faz, pois Ele é poderoso para fazer isso. Desta forma, esse texto nos ensina que devemos confiar em Cristo. E também nos adverte quanto à nossa expectativa em lideranças humanas. O Senhor age sim por meio de homens que temem a Ele e que procuram ser fiéis em seus ofícios. Mas a nossa única esperança de um coração transformado não está nos líderes que o Senhor dá ao seu povo. Sejam eles líderes governamentais, civis ou líderes religiosos. A nossa única esperança de um coração renovado deve estar em Cristo. É por meio de Cristo, o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas, que nós podemos ser santificados. É por meio das crises, juízos, que reconhecemos a bondade desse bom pastor que nos governa, que nos protege e que nos conduz em segurança ao eterno lar. Portanto, mesmo em minhas dificuldades, mesmo em minhas aflições, como era o caso dos remanescentes que passariam pelo exílio, que o nosso coração esteja apegado a Cristo. Que cultivemos em nós a esperança em Cristo, sejamos movidos a depender dele em toda boa obra.